Fala pessoal, tudo bem? Espero que esteja todo mundo bem novamente. Vamos iniciar agora a nossa segunda aula a respeito de cinética química. Como a gente viu na primeira aula, pessoal, a cinética é a área da química que vai estudar o durante de uma reação. Isto é, o que acontece enquanto os reagentes estão sendo convertidos em produtos e o que vai influenciar, o que vai interferir na sua velocidade. Então a cinética química vai se preocupar principalmente em identificar as influências dos fatores externos para a velocidade da minha reação. A gente viu na aula passada como a gente pode calcular a velocidade através de cálculos matemáticos e também a velocidade média. Lembrando que a velocidade média leva em consideração os coeficientes estequiométricos envolvidos na minha equação balanceada, ok? Então, antes de mais nada, nós vamos recapitular aqui que existem fatores, certo? Fatores que influenciam na velocidade, o que é de se esperar, lógico, visto que uma reação química ela não é fixa, certo? O que eu vou modificar no sistema, na minha vizinhança do que está acontecendo, vai alterar fortemente a minha reação. Por exemplo, se aumentar a temperatura, se aumentar a concentração, com certeza a reação que antes era mais rápida ou menos rápida, ela vai ser modificada, tudo bem? Um grande exemplo é porque a gente coloca os alimentos, quando a gente coloca o alimento na geladeira, a temperatura está sendo modificada. E isso faz com que o alimento demore mais a estragar, né? Ele dure mais, tem um tempo de validade maior. Então todos esses fatores influenciam. O primeiro fator que a gente vai trabalhar hoje é o fator concentração, certo? Hoje a gente vai focar aqui nessa aula em falar um pouco sobre a concentração. O que é isso? Concentração é focar nos estudos? Também. Mas nesse nosso caso aqui, a concentração que a gente está trabalhando é a concentração molar, né? A gente já trabalhou concentração molar. Ela é expressa como? Número de mols dividido pelo volume, né? Essa daqui é a fórmula da concentração molar. E nós que entender o quê? Recapitulando que a velocidade da reação é calculada como, gente? É calculada a partir da concentração. Olha aí, concentração seja dos produtos ou dos reagentes, a variação da concentração, vale ressaltar, né? Final menos inicial, dividido pela de quem? Do tempo. Então, na própria equação, a gente percebe o que? Na própria equação, eu tenho aqui que levar em conta a fração, seja dos meus reagentes ou dos meus produtos. Isso depende do que eu tenho como dado e o que eu tenho fornecido na questão. Tudo bem? Então, se ele fala que a concentração importa, já na equação, então a gente já sabe que ela vai interferir diretamente na velocidade. E do que a gente pode tirar isso? A gente pode dizer, gente, que a velocidade ela aumenta, ela cresce com o aumento da concentração. Certo? Por que, João? Vamos pensar, a gente pode pensar de maneira estatística. Vamos pensar assim: se eu tenho uma quantidade de duas bolinhas de um reagente A, vamos dizer que meus reagentes são bolinhas. Eu tenho duas bolinhas A que reagem com duas bolinhas B, certo? Produzindo 4 bolinhas C. Se eu tiver uma quantidade maior, é de se esperar que cada bolinha vai interagir de maneira mais rápida. Por quê? Porque elas estão sempre em movimento. As moléculas não estão paradas no espaço, elas não estão paradas ali. Macroscopicamente, a olho nu, a gente vê que, por exemplo, aquela substância está parada no copo, no recipiente, mas se a gente for ver submicroscopicamente, a analisar as substâncias, os átomos, as moléculas ali envolvidas, a gente vai ver que elas estão com energia cinética bem alta, elas estão se movimentando cada vez mais rápido
E se eu tiver uma grande quantidade de moléculas a reagir, eu, por probabilidade maior de que elas reajam mais rápido e fazendo com que a velocidade da minha reação aumente. Então, aqui nós temos que entender também, levar em consideração as colisões, certo? As colisões. Como assim, João? Colidir no carro? Não. Colisões, pessoal. A gente entende as colisões como sendo os choques entre as reações dos produtos. Como eu falei para vocês, num sistema que a gente estuda de uma reação química, as moléculas elas não estão paradas, elas estão se movimentando várias vezes de maneira muito rápida. Dessa maneira, elas vão colidirem entre as moléculas para fazer uma reorganização das ligações. Lembra que uma ligação química ela é quebrada para ser formada, a ligação química dos reagentes ela é quebrada para ser formada uma ligação nova, que é a ligação dos produtos. Então, reagentes, através dessas colisões, elas vão interagir para a formação dos produtos. Entretanto, nem toda colisão gera produto, certo? Nós temos, dentro das colisões, nós temos as colisões efetivas, certo? E a gente tem as colisões não efetivas, ok? Como assim? Vamos entender aqui. As colisões efetivas, pessoal, são aquelas, como o próprio nome diz, elas têm características suficientes, elas acontecem de maneira que propiciem a formação dos produtos. Então, nós podemos dizer que elas têm energia e geometria apropriada, João. Não estou entendendo. Vamos entender. Apropriada. Certo? Por quê? Nem todo choque, pessoal, vai formar meus produtos. Tem choque que vai ser lateral, tem choque que vai ser no lado oposto, que não vai formar. Vamos dar um exemplo aqui, que eu acho que vai ficar mais simples de entender. Ó, o primeiro exemplo vai ser, eu vou colocar aqui. Cadê? Meio perdido. Passar o traço aqui. Certo? Então, nesse exemplo eu vou reagir a molécula A. A molécula A é isso aqui, ó. A molécula A reagindo com a molécula B, ok? A molécula B vai ser essa daqui, ó. Daqui a pouco. Molécula B vai ser azul, certo? Só que ela vai ser essa daqui. Molécula B é um azul ligado a um azul que não está pintado, certo? E essa reação entre as duas moléculas, eu vou chamar aqui de A, certo? Essa aqui é A. Essa aqui é meu reagente B. Então tem o reagente A e o reagente B. O reagente A e o reagente B, quando eles vão reagir, lógico que isso daqui é uma ilustração para eu ensinar para vocês, eu mostrar para vocês o que seria uma colisão efetiva e uma colisão não efetiva, ok? Então, os reagentes, logo eles vão reagir para a formação de produtos, certo? E o produto que ele vai obter é justamente esse daqui, ó. Bem, esse mais, cadê? Mais esse aqui, certo? Então eu tenho aqui o reagente A e B vão reagir, vão colidir, lógico, já que eles estão em movimento, e vão formar os produtos C. Peraí, deixa eu voltar. Produto C. Deixa eu encontrar aqui a seta, meu Deus, eu tô perdido, gente. Calma. Então vai formar o produto C e o produto D, certo? Só que não é de qualquer maneira que haja esse encontro entre as moléculas A e B que vão propiciar a formação de C e D. Como assim, João? Por exemplo, se a colisão entre eles, eu vou botar para cá, ó.
Se a colisão entre eles acontecer da seguinte forma, eu tenho aqui o A, tá nessa configuração, só que ele está se aproximando, certo? Ele está se aproximando aqui, ó, vou dizer que ele está voado aqui, correndo. E ele se aproxima do B, mas o B está nessa configuração aqui, ó. A bolinha, o átomo sem ser pintado de azul, é ele que se choca, né? É ele que se choca com a molécula, certo? Então, vai ver isso daqui. Nesse choque, eu não vou ter a formação C. Por quê? Porque aqui quem está se chocando é a bola, é o átomo vermelho com o átomo azul que não está preenchido, que são átomos diferentes. Dessa maneira, eu não consigo formar esse camarada C, entendeu? Então não forma. Então esse daqui seria um tipo de choque não efetivo, certo? Esse não efetivo, no caso aqui, ele pode ter a energia suficiente, só que ele não tem geometria suficiente, certo? Ele não tem geometria porque na colisão, no momento do choque entre as moléculas, a configuração que ele está no momento não propicia a formação dos produtos, certo? Então, eu posso colocar aqui para vocês que a não efetiva, ela não propicia a formação dos produtos. Só um segundo. Ela não propicia a formação dos nossos produtos, certo? Formação dos produtos, certo? Então, vamos avançando aqui. Dessa maneira, a gente conseguiu analisar o que, gente? Que a velocidade da reação ela está diretamente relacionada ao que? A existência de choques efetivos, né? Quanto maior o número de choques efetivos, mais rápido os reagentes vão se transformar em produtos. Os choques não efetivos não vão produzir meus produtos. Dessa maneira, então a velocidade da reação está diretamente relacionada com as colisões efetivas, né? Que são aquelas que de fato têm energia e configuração suficiente, geométrica suficiente para formação dos meus produtos. Então, se a velocidade da reação está diretamente relacionada com a quantidade de colisões efetivas, vocês concordam comigo que se aumentar a concentração, então quanto maior a concentração, que agora eu posso botar em colchete, vocês já entendem. Então, quanto maior a concentração, eu vou ter mais moléculas, eu vou ter mais reagentes lá. Então, a probabilidade de choques aumenta. Então, quanto maior a concentração, maior a probabilidade. Vale, meu Deus, tava botando propar. Não sei mais nem escrever, gente. É o EAD que tá acabando aqui comigo. Não sei mais nem escrever. Deixa eu apagar aqui. Então a probabilidade maior, quanto maior a concentração dos meus reagentes, maior a probabilidade, né? Probabilidade de colisões efetivas. Concordo? Se eu vou aumentar as colisões efetivas e também as não efetivas. Mas o que importa pra gente são as efetivas. Se eu aumentar a concentração, nós aumentamos a probabilidade de colisões efetivas. Se eu aumento a probabilidade de colisões efetivas, o que vai acontecer? Eu aumento. Eu tenho uma velocidade maior. Então, todo esse nosso fluxograma aqui resume-se em quê? Em uma única frase aqui. Quanto maior... Cadê? Deixa eu colocar aqui para vocês. Quanto maior
maior a concentração dos reagentes, maior será a velocidade da reação. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Então, quanto maior a concentração dos reagentes, maior vai ser a minha velocidade. Tudo bem? Então, deixa eu ajeitar aqui rapidinho. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Tem reais em contas, você cupom participe de 2 vale compras de valor de R$250 cada. No Mercado São Francisco.